Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Me dá um pouquinho de retorno aqui, querido, por favor. Mateus 4, 23. Quem for encontrando, glorifique o nome de Jesus. Se você puder ir anotando tudo que vai ser falado aqui esta noite, vai ser importante, tá? Nós vamos falar sobre libertação na saúde, que é onde muitas pessoas têm problemas na saúde, mas muitas vezes não é físico, viu? Pode ser físico, qualquer um está sujeito a ficar doente, mas também tem doenças que vêm através do emocional, que vamos tratar isso também, e do espiritual. Mas eu quero que você leia junto comigo, que está escrito no versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando o quê? Toda sorte de doenças e enfermidades dentre o povo. Versículo 24. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos, olha isto, de várias enfermidades. Olha outro, tormentos, endemoniados, lunáticos. Essa é uma doença psiquiátrica. Lunático também a Bíblia considera alguém que tem epilepsia, epilético, lunático e paralítico. E ele os curou. Olha que Jesus maravilhoso. Fala assim comigo, e ele os curou. Versículo 25. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da linha do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Presta bem atenção, que nesta passagem, Jesus cura muita gente. Muitas pessoas são curadas. Eu posso ver que quando se fala toda sorte de doenças e enfermidade, então eu entendo que essas enfermidades não eram enfermidades só físicas, mas eram enfermidades causadas por uma questão emocional e espiritual. Enfermidades que não têm diagnóstico, ela não é física. E aonde que nós estamos vendo aqui, que as pessoas que foram trazidas, que foram levadas até Jesus, são pessoas que estavam até mesmo atormentadas. Então, se era atormentado, era uma questão espiritual. Pessoas atormentadas. E muitas vezes a pessoa atormentada é uma pessoa que não tem controle, é uma pessoa que não tem autocontrole na sua vida, ela vive o tempo todo brigando, é uma pessoa atormentada, qualquer motivo é barraco. Atormentada é aquela pessoa que não tem paz com ninguém, atormentado. É uma pessoa que deita na cama, ela não dorme, ela só coloca a cabeça no travesseiro. Uma pessoa atormentada, ela não consegue ficar perto de pessoas, ela vive debaixo de tormento, ela não tem paz na mente. E um dos demônios, que muitas vezes não manifestam, eu vou te falar onde, geralmente são demônios que estão dentro da mente. Porque o demônio, quando ele entra numa pessoa, ele entra na alma, não no espírito.
do homem, mas na alma. Por isso que a pessoa, quando ela fica possessa, muda a sua voz, o seu comportamento, as mãos, fica com uma garra e assim por diante. Agora, aquele demônio que age na mente da pessoa, este engana muitas pessoas, até mesmo aqueles que não é pessoas que estão trabalhando ou trabalham com libertação, muitas vezes não identificam esses que atormentam a mente. Eles entram na mente e muitas vezes não manifestam. Já aconteceu comigo de pessoas entrarem na sala atormentada e orar e não manifestar nada. Aí o Espírito Santo me disse: repreende o que está na mente, manda sair para fora. Para quem quer se candidatar ao Ministério de Libertação na igreja, eu vou te dar uma dica aqui. Quando manifesta um demônio numa pessoa, manifesta o menor de todos, não manifesta o maior de todos. O maioral, ele manda os outros. Por isso que muitas pessoas ficam: nossa, eu fiquei 1 hora para mandar embora, eu fiquei 2 horas para mandar embora. Por quê? Porque só saíam os pequenos, os menores. O maior, que é o chefe que comanda, ele fica lá dentro. Então, quando uma pessoa manifesta o demônio, você tem que mandar sair o que veio e vir para fora o chefe, porque saindo o chefe, você mandando ele embora, vai tudo junto. E como que eu sei? Vem segunda-feira que vem, que esse aí é um dom, discernimento de espírito. Saber discernir se você está sendo enganado ou não. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Há pessoas que não entendem muito bem dessa questão, não estão acostumados, ou não viveram isso na vida que eu vivi um dia. Muitas vezes só conhecem essas regras através de livros, mas não vivenciaram isso na sua vida. E aqui você está vendo que essas pessoas que eram trazidas, elas estavam acometidas de várias enfermidades, dentre elas endemoniados e lunáticos. E Jesus curou. Fala assim comigo: e Jesus curou. Fala de novo: e Jesus curou. Coloca para mim Jeremias capítulo 30, versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram repudiado, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Olha o que Deus está dizendo: eu vou restaurar a tua saúde. Fala assim comigo: o meu Deus vai curar a saúde de alguém. Fale de novo: o meu Deus está dizendo que vai curar alguém neste lugar. Agora em Jeremias ainda, capítulo 33. Veja, Jeremias 33, versículo 6. Essa palavra saúde, na Bíblia aparece 17 vezes. Interessante, né? E muitas delas no Velho Testamento. Parece que 10. Olha o que está escrito lá: eu que lhes trarei a ela saúde, e cura eu sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Quem pode trazer saúde? Fala assim comigo: o Senhor. Vamos aqui, Mateus 8, versículo 7.
Mateus 8, versículo 7. O que está escrito aí? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Na Bíblia Almeida Revista e Corrigida diz: eu irei e lhe darei saúde. Fala assim comigo: Jesus vai visitar alguém que não está aqui e vai trazer cura. Você está pensando em alguém que está precisando de cura? Olha que Jesus disse para o centurião. Ele foi pedir cura para um servo dele. E ele falou assim: olha, não gostaria que o senhor fosse lá, mas mande uma palavra. E Jesus falou assim: então tá bom, vai, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, aquele homem, aquele servo, passou a ter saúde. Então veja, você está aqui na igreja. Quando nós estamos no culto, nós não sabemos o que pode estar acontecendo no poder do culto, porque cada culto é algo novo do Senhor. Você vê que aquele homem vai pedir para Jesus, mas pede para Jesus não ir até lá, mas para Jesus mandar uma palavra. Jesus mandou uma palavra, então a saúde está alcançando ele agora, pode ir embora. Naquela hora que Jesus liberou a palavra, ele foi curado. Então Jesus, ele pode curar de uma forma instantânea? Sim, pode, mas também tem a cura progressiva. Aquela cura que vai dia após dia. Tem aquela que é instantânea. Bartimeu foi curado na hora, mas tem o do cego que não foi curado na hora, um outro cego. Então, se o Senhor ele quer curar você hoje, na hora, Ele vai te curar, seja qual for a origem desta doença. Posso ouvir amém na igreja? Então você veja, eu estou te dando textos bíblicos de saúde física. Alguém que Jesus disse: eu vou curar. Agora eu quero que você veja comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Perdão, é 9, tá, gente? É 9:34. Nove e 34. Nove e 34. Quem gostou, diga amém. Olha, está escrito aí. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo, o que? Te cura. Em outra tradução, na RC, diz: Jesus Cristo te dê saúde. Levanta-te, faze a tua cama, e logo se levantou. Ó, levanta-te e arruma o teu leito ou a tua cama. Ele imediatamente se levantou. Segura um pouquinho aí. Na Bíblia Ara é cura, na Bíblia RC, saúde. Então Enéas estava enfermo, ele ficou enfermo. Então você vai ver aqui que este homem, 8 anos na cama, 8 anos, não levantava mais, paralítico. Ele ficou paralítico. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para ele e fala assim: Enéas, Jesus Cristo te cura, te dá saúde. Mas olha o segredo:
levanta-te e arruma a tua cama. Fala comigo assim: levanta e arruma a tua cama. Por que arrumar a cama? Interessante, porque toda vez que ele olhava para aquela cama desarrumada, ele ia lembrar de alguma coisa que o fez ficar naquela cama. Então Pedro está dizendo assim: Enéas, você está cheio de saúde agora, está sendo curado, mas não deixa nenhuma lembrança do passado da sua vida, que isso pode fazer mal para a tua alma. Então você levanta e arruma a tua cama. Você está entendendo que muita gente, muitas vezes, é abençoada por Deus, até curado, só que muitas vezes ele não muda, ele continua o mesmo, não porque ele não arrumou a cama, mas é porque ele não se desfez do ontem. Então, se Pedro está mandando ele arrumar a cama, era para ele não lembrar mais de alguma coisa. Eu quero ser curado. Só que tem cura que ela acontece de dentro para fora. Muitos querem a solução que está acontecendo, mas Pedro mostra: a sua cura vai ser completa. Só que você tem que arrumar a tua cama. Arruma esta cama, porque esta cama desarrumada vai fazer você lembrar alguma coisa. Jesus te cura hoje, ok? Vamos fazer aqui uma linha de pensamento. Jesus te cura hoje. Só que aqui dentro está desarrumado. Aqui dentro de você está uma bagunça. Você carrega dentro de você algumas coisas que você sabe o que tem acontecido. Então Deus resolveu o problema físico de Enéas, o glorioso. Só que arruma a câmera com ele. Tem uma bagunça dentro de você que precisa ser arrumada. Você quer saúde? Deus te dá saúde, como tem dado para nós. Só que muitas pessoas estão perdendo a saúde. Uma, que não estão se cuidando, mas também aqui dentro está doente. Preste atenção, eu vou entrar já nessa parte. Eu só quero falar uma coisa para você. Pessoas que têm uma bagunça a vida dela, dentro dela, são pessoas que são feridas. Elas são doentes emocionalmente. A doença é tão grave dentro dela, que tem vezes quando ela vai deitar, ela sente até dores no corpo. E ela não tem problema nenhum ortopédico, mas ela sente dores. Guarde o que eu vou te falar. Quem é ferido, fere. Quem é curado, ele transfere cura. Mas quem não é curado aqui dentro, ele fere os outros. Ele fere pessoas. Nós estamos vendo um homem que tinha um problema aqui dentro, porque senão Pedro não mandaria ele arrumar a cama. Deus está falando para você hoje, além de ele fazer um grande milagre externo, ele está dizendo: arruma a tua cama. Vamos arrumar aqui dentro hoje. Vamos arrumar alguma coisa que está fazendo você lembrar que os anos já se passou e você continua a mesma coisa. Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, mas se aqui dentro tiver uma bagunça, nada vai na sua vida. Atos capítulo 3, veja comigo. Versículo 16.
Olha que está escrito o versículo 16, Atos 3,16. Atos 3,16. Olha aí. Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus. Fala assim comigo. Pela fé em o nome de Jesus. Aí você pergunta, por que quando nós oramos, nós falamos em o nome de Jesus? É que este mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por vamos lá? Meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Então o que Deus faz, o que Jesus faz, é para que todos vejam. Volta aí, volta ao versículo 16. Quem é este homem? Quem é este homem que Pedro está falando, discursando dentro do templo? É aquele homem que estava sentado no templo de Formosa, que era coxo desde nasceu coxo, desde nascença. Aquele homem, a mente dele estava doente. A sua alma não era só as suas pernas, mas a sua alma também estava paralisada. Aquele homem, ele se conformava com uma moeda, só que a moeda não mudava a vida dele, o estado dele. Por quê? Porque aquele homem não acreditava. Enquanto aquele homem via as pessoas entrando para o templo, para ele moedinha resolvia. Tem coisas que para você resolve a tua vida, mas não é isto. Não é isto. Se Deus me prosperar, resolve. Tudo bem, resolve a tua vida fora, mas é aqui. Aquele homem, quando encontrou com os apóstolos, que eles estavam indo em direção ao templo orar, Pedro e João, ele pediu moeda. Aquele homem não olhava para cima. Aquele homem já estava acostumado, pessoas já estavam acostumadas de vê-lo assim. Tem gente que já está acostumado a ver a sua vida deste jeito. Tem gente que já está acostumado a ver você tomar remédio sem parar. Tem gente que está acostumado a ver você tomar remédio tarja preta sem parar. Tem gente que está acostumado a ver você desta forma e falar assim para você: confie em Deus. Só que Pedro e João não era assim. Pedro e João olham para eles e falam assim: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que fez aquele homem andar e levantar? O que foi liberado sobre ele. Fala assim: o que foi liberado sobre ele. Então aquele homem, ele foi curado. O que ele fez? Ele entrou dentro do templo glorificando o nome do Senhor. Aí onde Pedro fala: você está vendo esse homem dando glória a Deus aí? É ele mesmo. É este aí que vocês estavam acostumados a ver pedindo esmola aqui na porta, e que vivia dependente dos outros. Mas este homem está perfeitamente curado, cheio de saúde. Por quê? Porque ele foi curado em o nome de Jesus. Fala assim comigo: em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Veja, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 7. Deuteronômio 7. Versículo 15. É só para quem toma posse que está escrito aí.
o Senhor afastará de ti. O quê? Lê alto, igreja. O Senhor afastará de ti o quê? Fala com força, levanta a sua mão e fala: o Senhor afastará. Espera aí, vamos lá, eu falo, vocês vão repetir, posso ouvir amém? Fala, então vamos lá. O Senhor afastará da minha vida toda enfermidade. Espera aí, Deus mudou, bispo? Deus mudou a igreja, mas alguém quer que você aceite que você fique assim. Nós não estamos falando aqui de uma religião, gente. Nós estamos falando de alguém que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, nós pensamos, que chega ao nosso... Ele é Deus. Deus não mudou. Vou falar de novo. Deus não mudou. O Senhor fala em Malaquias capítulo 3, versículo 6: eu sou o Senhor e não mudo. No Novo Testamento, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pronto, Ele não mudou. O que mudou? As pessoas. Muitos às vezes estão com o coração fechado. Mas vamos lá. O Senhor continua dizendo, olha lá: não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele os enviará sobre todos os seus inimigos. Olha só, fala assim comigo: o Senhor vai afastar de mim toda enfermidade, todas as doenças. Não é para mim, não pertence para mim, a mim. Fala assim: o Senhor levou na cruz a minha enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Salmo 30, verso 2. Salmo número 30, verso 2. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste, ou me curou. Levante as suas mãos e fala assim: Senhor, eu levanto a minha voz, e esta noite eu clamo ao Senhor pelo Teu socorro, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame a cura sobre a minha vida, em nome de Jesus. Está vendo? Clamou. Fala assim comigo: Ele clamou. Está aí. Provérbios 17. Quanta palavra, né? Está chato. Eu estou dando referência bíblica para vocês, gente. Provérbios 17, versículo 22. Provérbios 17, 22. Vamos lá, todo mundo junto, vamos ler o que está escrito aí. 1, 2, 3, vamos lá, voz alta. Mas batido faz secar. Olha aqui, deixa aí, irmãzinha. Na Bíblia NBV, a tradução está assim: coração alegre
é bom remédio para o corpo. O que eu disse para você? Quando a pessoa está enferma aqui dentro, o corpo sente. Aí ele fala: mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem, ou resseca os seus ossos. Ei, olha aqui para mim. Coração alegre é remédio, é cura para o corpo. Mas quem anda triste na alma, aqui dentro, emocional, só anda triste, não tem alegria, cabisbaixo, nada mais te alegra, nada mais te faz feliz, porque alguma coisa te aconteceu. Mas olha o que vai acontecer com você: vai acabar com a saúde, porque muita gente doente, porque aqui dentro está doente. Então a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Por isso que Deus me deu o tema libertação na saúde, não é só físico. Porque quando a pessoa está doente aqui dentro, ela carrega dentro da alma dela marcas. É complicado. Isso às vezes é tão profunda a marca daquela pessoa. Ela vem na igreja, o pastor fala assim: você vai hoje liberar perdão para tal pessoa. Aí você vem e libera perdão para aquela pessoa. Aí chega amanhã, você sente tudo de novo. Aí você vai de novo, perdoa aquela pessoa, libera. Aí chega no outro dia, você sente de novo. Espera aí, então quer dizer que a pessoa não perdoou? Eu vou te explicar o que está te acontecendo. É porque a marca que está dentro de você é mais profunda do que você pensava. Por isso que dá a impressão que você liberou perdão para alguém e você continua ainda com mágoa dela. Não, é porque a marca é mais profunda do que você imaginava. Por que muitas pessoas acabam piorando depois? Porque ela não continua com essa prática. Perdão não é sentimento. Perdão é algo que nós temos que liberar. Se não libera perdão, você está preso. Mateus 18, versículo 34. Mateus 18. Quem for encontrando, diga amém. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Essa palavra verdugos significa torturador. A pessoa, ela foi perdoada pelo rei por uma dívida, vamos dizer, 200 mil reais ele devia, impagável. E ele vira a esquina, uma outra pessoa devia para ele também, mas vamos dizer 50 reais. Ele não perdoa. Quando o rei fica sabendo, o rei fala assim: por você não ter perdoado, agora quem vai para a prisão é você. É Jesus contando isso. Você vai ser torturado até que pague toda a sua dívida. Você está entendendo?
Ele tinha uma dívida maior, foi perdoado. Nós tínhamos uma dívida com Jesus, com o Senhor, fomos perdoados na cruz. Nós recebemos o perdão através do sacrifício da cruz do Calvário. Queremos ser perdoado, mas muitas vezes não perdoamos. Quando nós não perdoamos, olha onde você fica: sendo torturado dia e noite em uma prisão. Por isso que você vê muita gente tendo crise de ansiedade, depressão, que não que seja sempre esse o motivo. Pessoas que têm doenças, que não têm diagnóstico, é aqui dentro. Tem pessoas que foram abusadas quando criança, se tornaram adultas, não conseguem se relacionar mais com ninguém. Já teve vários relacionamentos, nenhum dá certo. Por quê? Porque ela está sendo torturada. Uma pessoa que não tem paz, vive com o coração triste, atribulado, ela pode estar literalmente dentro de uma prisão. E esta prisão, quem é o torturador? O diabo. O diabo faz questão que todo dia você fale sempre, fala toda hora que a pessoa que fez mal para você, toda hora você fale. Enquanto você não liberar isto, a sua alma vai ficar prisioneira. O apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios: quando eu não perdoo, eu estou alimentando o diabo, eu estou dando força para ele agir na minha alma. Até quando você vai ter raiva de você? Até quando você vai ter raiva de alguém? Porque quando você fala dessa pessoa, mexe com você. Quando se fala de alguma coisa, mexe com você. Uma das piores enfermidades que as pessoas sofrem é esta. É a falta de perdão. Eu não perdoo por aquela pessoa falou de mim. Você pode bloquear a pessoa no WhatsApp, você pode bloquear em tudo, mas você não bloqueou dentro de você. Reparou? As pessoas bloqueiam uns aos outros, mas aqui dentro não tem como você bloquear. Enquanto você não sair da mão do torturador, como é que eu saio da mão dele? Paga a dívida, perdoa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Jesus. Eu tenho que fazer o que Ele manda, não é o que eu quero. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orareis assim. Escute, essa é a oração modelo. Os discípulos falam para Jesus: me ensina a orar. Aí Jesus fala assim: espera aí, eu vou te dar um modelo de oração. Está aqui. Vamos lá? Todo mundo junto? Portanto, vos orareis assim. Agora vai. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí trava tudo, né? Senhor, perdoa-me, porque eu perdoei.
Porque se eu não perdoo, aí vem o versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aplauda o Senhor. Eu quero o reino do Senhor na minha casa, porque se o reino de Deus está em casa, na minha casa vai ter paz. Eu quero o pão nosso de cada dia, o pão diário do Senhor, provisão. Eu quero, mas quando chega aqui, perdoa. Por isso que muitas vezes a tua vida está travada. Por isso que muitas vezes, muitos sabem orar o Pai Nosso, mas não conseguem enxergar o poder que há na oração do Pai Nosso. Senhor, me livra do mal, livra de toda a tentação. Tá bom, mas você esqueceu de perdoar quem te deve. O Senhor não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Deus sabe. Mas a questão não é a pessoa, é você. Deus te trouxe aqui hoje para te curar. E muitas vezes essa doença física que você tem, há tempos, você pode falar assim: olha, mas eu sou assim porque a minha mãe, o meu pai também é assim. Eu quero que você veja Êxodo 34, 7. Eu já estou encerrando. Êxodo 34, 7. Mostro, eu vou ler na NBV, mas vamos ler aqui: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O que é isso aí? Maldição. Tem que fazer quebra de maldição? Não. Mas quando é a maldição que vem de outras gerações é quebrada em mim? Quando a minha vida é posicionada em Deus. Se eu me posicionei em Cristo, a minha geração que vai nascer de mim vai ser uma geração abençoada. Agora, não adianta um pastor chegar e falar assim: você tem que passar por uma quebra de maldição. Queridos, por favor, se eu falar para você tem que passar por uma quebra de maldição, eu estou anulando o que Cristo fez na cruz. Só que maldição hereditária existe? Existe. Só que eu posso ter essa herança na minha vida se eu deixar, se eu der brecha, se eu der lugar para o torturador. Aí, aquele espírito maligno que está na árvore genealógica da sua parentela, que fica procurando a próxima geração, ele está procurando um lugar que ele tem brecha. Quando eu me converti, tudo aquilo que existia da prática do meu pai, o que ele fazia, em mim foi quebrado. Por quê? Porque eu me posicionei. Só que tem uma coisa: se a pessoa, ela cresce, se torna adulta, e ela resolve ter uma vida fora da presença de Deus, aquele mal vai alcançá-la. Está entendendo? Então, através do meu posicionamento, a minha geração é a geração bendita, a minha geração é uma geração abençoada. Não aceite para a tua vida você carregar coisas do ontem. Você
não é imagem e semelhança dos seus pais, ainda que você o ama. Você é imagem e semelhança de Jesus. Você carrega em você algo precioso, que chama-se Espírito Santo de Deus. Não tem duas coisas dentro de você, Espírito Santo e Espírito maligno. Ou jorra água doce ou jorra água. O quê? Quais são os dois tipos de água que o Tiago fala? Ou é doce ou amarga. Não tem como da mesma fonte jorrar dois tipos de água. Você está vendo o poder, o que a Bíblia está mostrando? Se eu não libero, e pessoas que não perdoam, têm dores fortes no corpo, muitas vezes não tem diagnóstico do que ela está sentindo, ela vai no médico, eu estou com uma dor terrível na perna, eu estou com uma dor terrível nas juntas, e isso não é físico, isso vem da alma, aqui de dentro. E quando nós perdoamos, nós somos livres. Só que eu disse uma coisa aqui, que muitas vezes, quando você libera perdão, e depois no dia seguinte, depois de uma semana volta, é porque a ferida que foi aberta dentro de você foi muito profunda. Então são camadas sendo trabalhadas na sua vida. Só que isso tem que partir de você. Vale a pena ficar amaldiçoando a si mesmo? Ficar carregando este mal em você? Esse sentimento de culpa? E se você precisar perdoar mais de uma vez, você vai perdoar. Mas a pessoa não merece a posse. Eu não estou perguntando aqui para você, e Jesus também não está perguntando para nós, se fulano não merece ou não, porque quem te fez mal, ele está preso do mesmo jeito, porque enquanto ele não se arrepender do que ele fez, ele vai ser prisioneiro. Agora você que foi ferido, você tem a chance de sair daqui hoje, até mesmo curado. Você não é prisioneiro do diabo, você é templo do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Você pode aplaudir Jesus? Marcos 9, 23, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos ler de novo? Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Agora, o que está escrito ali, fala comigo, tudo. Fala de novo, tudo. Fala de novo, tudo. Fala para o seu irmão assim: é tudo, irmão, não é metade, é tudo. Fala assim: tudo que Deus faz, fala comigo, tudo que Deus faz, é tudo, não é pela metade. Jesus está dizendo assim, é tudo. Por que Jesus disse isso? Por causa do filho, que desde a sua infância, um demônio jogava no chão. O que ele tinha? Ele era um lunático. Ele tinha problema psiquiátrico. Ele era um menino que tinha epilepsia. Desde a infância. Então quer dizer que uma criança, ela pode ser tocada por um mal. Um espírito maligno, se não houver vigilância do pai, o mal pode entrar. Pode. Pode, porque eu já disse aqui na igreja que eu já fiz libertação com criança. E a família não era crente.
A criança tinha uma força violenta, bispo Bruno. A criança desse tamanho, pequena, magrinha, magrinha. Mas quando veio nela a força e a voz dela engrossou. Por que engrossou? Porque o espírito não vai no espírito do homem, vai na alma. Este menino, o seu pai viu ele da infância sendo castigado, jogado no chão por demônios. Então você veja que a doença dele é espiritual. Eu mostrei para você a física, eu mostrei para você a emocional, e agora eu entro com a espiritual encerrando. Então essa doença, esse pai já tinha gastado tudo o que tinha, ninguém curou, ninguém descobriu. E quando ele leva o seu filho até Jesus, ele vai dizer: olha, eu levei para os seus discípulos, mas eles não fizeram nada. Jesus está nos ensinando que nem todos podem fazer o que você espera. Tem coisas que é só Jesus. Jesus pede para Jesus pede para o seu pai trazer o seu filho. Traz aqui para mim. Quando Jesus vai orar para aquele menino, o pai traz ele, no versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus tomou-lhe pela mão e ele se levantou. Mas veja que interessante, olha que diz aqui no versículo 25, que quando levaram até Jesus, aquele menino fez o quê? Barulho. O mal veio para fora. Quando ele repreendeu esse espírito maligno, veja aqui, quando ele repreendeu esse espírito, no versículo 26, vai dizer: e agitando-se muito, ele começou a se agitar. O quê? Que ele ficou possesso. Mas por que eu perguntei a Jesus, por que esse menino se agitou nessa hora que Jesus orou por ele? É porque o diabo, o demônio, estava indo embora da vida dele. Para muitos está dizendo: morreu, estava dizendo: olha, piorou, parece que piorou. Não, não piorou, é porque este mal estava se despedindo da vida daquele menino. O inimigo quer que você fale: poxa, eu orei por aquela coisa que parece que piorou. Não piorou, significa que Jesus está curando você esta noite. E aquele menino, muitos pensaram: não adiantou nada, morreu. Não, aquela agitação é porque o mal foi embora. Joel capítulo 2, versículo 32, abra aí, Joel 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler de novo, hein? E acontecerá que todos que estão aqui na igreja invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Grite bem alto: todos aqueles que clamar, que invocar o nome de Jesus, será salvo, será curado, será liberto. Você pode aplaudir Jesus?